Boa noite. Eu queria agradecer. Boa noite. Se quer, eu vou apresentar antes a live e aí eu já te chamo daqui a pouco, tá? Meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra. Gostaria de agradecer a atenção de todas as pessoas nesse momento. Nós estamos falando no Facebook, em 2 Facebooks, na minha fanpage e na fanpage da SOGED, que é a Sociedade Gaúcha de Estudos de Dor. Eu sou o diretor científico da SOGED e eu queria agradecer de antemão a SOGED, enfim, pela ajuda com a plataforma dela para a gente divulgar essa live. E no Instagram a gente não está conseguindo passar a parte da entrevista em que apareça o nosso entrevistado. Então eu convido que as pessoas que estão no Instagram se direcionem para as nossas 2 páginas no Facebook, ou a Psique Alexandre Henriques, ou a Sociedade Dor SOGED, que é a Sociedade Gaúcha de Estudos de Dor, né? Então, sem atraso, a gente vai chamar agora, enfim, uma pessoa muito importante. Deixa eu colocar o Siqueira aqui na nossa imagem, junto. Vamos ver aqui. Siqueira, tá te enxergando, Siqueira? Tá conseguindo te enxergar? Oi, tô te vendo aí também. Siqueira. Eu estou ao teu lado. Boa noite, né? Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, né? Essa é uma atividade que a gente está fazendo, enfim, tanto nos meus canais, mas em parceria com a SOGED, também com o Portal de Dor e Medicina Paliativa, de Cuidados Paliativos, que vincula o Hospital de Clínicas de Porto Alegre ao Serviço de Dor. Eles também estão dando apoio na divulgação, né? E o nosso convidado de hoje, enfim, é o cirurgião dentista José Tadeu Tesseroli de Siqueira. O Siqueira é uma pessoa muito conhecida, né? Como eu fiz até a divulgação na legenda, né? O Siqueira gosta de ser chamado de professor Siqueira também, e ele é uma pessoa que trabalha em São Paulo, né? Muito vinculado ao grupo de dor do Hospital das Clínicas de São Paulo, uma pessoa que consegue integrar bem a parte assistencial, de pesquisa de alto nível, de ensino, de associativismo, né? Eu tive o prazer de ser o diretor científico numa das, na realidade, na gestão em que ele foi o presidente da SBED, da Sociedade Brasileira de Estudos de Dor. E um dos objetivos dessa nossa atividade é que a gente também, enfim, consiga trazer pessoas que de diferentes locais do país, né, e que se destacam por N motivos. O Siqueira é um modelo, né? Então, Siqueira, eu gostaria, enfim, que tu te apresentasse, né, e aí a gente já começa a nossa live a conversar. Muito obrigado, Alexandre. É muito gentileza, tuas palavras são muito gentis e eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Agradeço a todas as entidades que estão te dando apoio e especialmente a você por essa oportunidade. Muito obrigado. Tá. E é um prazer para mim falar com você. Então vamos lá. Siqueira, acho que com seus colegas, nossos colegas, que depois uma coisa importante, a gente vai ter participações, né? O presidente da SOGED mandou um vídeo, 2 colegas dentistas também mandaram um vídeo, né, com algumas perguntas, mas assim, Siqueira, eu acho que inicialmente seria bom, até, eu mesmo fico na dúvida, como é que a gente chama o dentista? É dentista, odontólogo, cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilofacial? Quais são as diferenças? Como é que vocês, tecnicamente, enfim, são chamados? Como é que a gente... Vamos do começo, né? Oficialmente, pelo Conselho Federal de Odontologia, o título é cirurgião dentista. Agora, outros termos que são sinônimos, né? Por exemplo, é comum ser chamado dentista. Eu não acho que seja diferença nenhuma. Acho que não importa muito o título. O importante são os objetivos da profissão e o que ela exerce. Mas o título oficial é cirurgião dentista, odontólogo, dentista, etc. São sinônimos, assim, ou apelidos afetivos até em relação ao dentista.
E tem as especialidades, por exemplo, cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade, na verdade, da profissão. Entendi. É uma área uma especialidade dos odontólogos, então, isso. Né? Isso, exatamente. E dor orofacial seria outra. E dor orofacial é uma especialidade também. Dor orofacial tem uma curiosidade, né, Alexandre? Porque foi a primeira especialidade em dor no Brasil e a primeira especialidade em dor facial no mundo. Ela depois acabou servindo de modelo, várias pessoas de fora entraram em contato conosco até para documentar isso. E então isso historicamente foi importante para nós. Isso aconteceu várias discussões no final da década de 90, depois começo de 2000, e foi assegurado isso, a especialidade profissional em odontologia, dor orofacial e disfunção temporomandibular, em 2001 ou 2002, que foi 2001. Faz 20 anos, vamos fazer 20 anos agora. Bom, então tem um pioneirismo aí dentro da dor. A dor orofacial é um pioneirismo, na realidade, no mundo todo, então. Né? Importante isso. E, Siqueira, assim, os dentistas, enfim, os odontólogos, uma boa parte deles, enfim, quando estuda dor orofacial, cedo ou tarde vai se deparar com os teus artigos, com os teus livros, né? As pessoas te conhecem. Mas para as pessoas que não são do meio dos dentistas e para quem também ainda não está muito, talvez, inserido no contexto brasileiro de dor, né? Eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória profissional dentro da odontologia e como é que tu também chegou na parte da dor orofacial, né? Que tu possa nos contar uma parte da tua jornada. Obrigado aí, fazer recordar agora um pouco dessa vida, com tantas coisas passaram, né? Mas, na verdade, eu sou um clínico geral, sempre fui um clínico geral de atividade de consultório, quase por 40 anos, depois, gradativamente, algumas coisas foram mudando, evidentemente, do ponto de vista físico e até acadêmico, de pesquisa, não consegui exercer todas as coisas, mas a maior parte das vezes sempre fui um clínico. E tive a oportunidade aqui em São Paulo, já quase recém-formado, tive a oportunidade de ser aceito num curso de pós-graduação sensu lato, em cirurgia bucomaxilofacial, com o professor Gindemiro Lasco, que foi sempre muito conhecido em cirurgia, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil também. Ele ficou muitos anos no departamento de otorrino, lá do Hospital das Clínicas. E a especialidade, para mim, o exercício da clínica e a especialidade de cirurgia, para mim, foram marcantes, porque, de repente, você formando uma escola de odontologia, você tem um vasto currículo, tanto de matérias básicas, matérias clínicas. E uma das coisas que você só consegue identificar com experiência clínica é o contato com o paciente. E no contato com o paciente, ao tratar pacientes, fazer procedimentos simples, por exemplo, uma cirurgia, dar uma anestesia, você se depara com o paciente. Sim. Com o paciente como um todo, com os problemas do paciente. Então, às vezes, isso é realçado nos cursos de odontologia, naquela época já era um currículo, sempre foi um currículo bom, na época, agora tem muitas variações. Eu me formei na escola pública, em Ponta Grossa, no Paraná, mas lógico que na clínica, quando você se defronta com o paciente, muda de figura. Então, isso me trouxe um outro universo. Opa, de repente, agora, quando você começa a observar reações, efeitos colaterais simples de uma anestesia, do medo, que duas coisas sempre trouxeram no dentista, tem uma ideia geral na população em geral. Uma é a dor mesmo, a dor de dente é uma dor forte, é uma dor que leva para procurar atendimento, né? E segundo, é o medo da dor que o dentista provoca. E isso você, como psiquiatra, sabe perfeitamente que tem um impacto psíquico muito grande na pessoa. Sim. Agora, imagine que nós não sabemos qual o paciente que nós estamos atendendo, ele já tem doenças psiquiátricas, digamos que tem um transtorno de ansiedade, digamos que tem uma síndrome do pânico, e de repente vai fazer um procedimento que é relativamente simples do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista psíquico não é, e nem sempre nós estamos preparados para isso. Agora, imagine as outras doenças, comorbidades, que os pacientes mais idosos têm aos montes, como doenças cardiológicas ou metabólicas, como diabetes, etc., ou hematológicas, você vai fazer pequenos procedimentos. Então, no início da minha carreira, e depois ao fazer cirurgia, eu me deparei que, de repente, nos nossos currículos, embora na parte teórica, conceitual, você tenha um
um bom currículo, na parte prática faltava isso. Então, isso foi o que, de repente, me motivou mais a estudar a cirurgia, porque daí eu comecei a entender esse outro universo, o contato com equipes diversas, equipes médicas, o próprio anestesista em ambiente hospitalar, a necessidade de fazer o preparo do paciente, de conviver com a equipe médica, o clínico geral, trouxe gradativamente uma outra necessidade. E aí que depois, gradativamente, foi surgindo a dor. Porque, independente de ser uma especialidade da dor, ela faz parte da atividade dos profissionais de saúde. Os médicos, em geral, em todas as áreas, praticamente, como os dentistas, a dor é responsável por quase 50% de alguns dos atendimentos. E dependendo do que você faz, ela é a principal razão de atendimento. Então, é lógico que nós sempre fomos preparados para atender a dor como sintoma. Eu tenho um sintoma de uma pulpite, ou de uma cárie, ou uma doença da articulação, etc. E a gente esqueceu o paciente. Então, de repente, a convivência com a clínica odontológica geral, com a cirurgia, com o entendimento da necessidade de conhecer melhor o paciente para prepará-lo para minimizar os problemas em relação ao transoperatório com anestesia geral, o dentista faz muito local e geral, e local é pior ainda, porque ele está sozinho de 4 paredes no consultório. E a dor, às vezes, é esse marcador que no primeiro momento a gente não dava muita atenção, mas de repente você começava a ver, como eu comecei a observar, assim, bem cedo, tive a felicidade de observar bem cedo isso, que às vezes uma pequena extração de dente, ou na ameaça de um procedimento, pequeno procedimento cirúrgico, o paciente se sentia mal. Ou pela dor que ele já sentia, pelo medo, pela antecipação da dor que ele ia sentir. Então isso obrigou, de repente, me trouxe uma necessidade, uma curiosidade, uma necessidade, eu acho que nem fala o filósofo, né? Algumas coisas você faz por necessidade e pelo acaso. Sim, sim. Então aconteceu comigo, foi de repente enveredando gradativamente ao longo dos anos para a área de dor, levado por essas necessidades. Então, importante isso, porque tu até está trazendo uma situação que tu começou numa outra área, enfim, na parte hospitalar, e a dor acabou, não sei se dá para dizer depois do primeiro terço da tua carreira, alguma coisa assim, né? E que hoje já tem uma série de pessoas hoje já se direcionam para dor desde o começo, ou desde logo depois de sair da faculdade, né? E aí até eu tenho um vídeo aqui, né? Vamos abrir aqui o vídeo. Peraí. Vídeo. Aqui. Peraí, um momento. Olá, Opa, não é esse aqui, não é esse aqui. Da Silvia? Não é da Silvia, não é da Silvia antes. Antes é o da Daniela. A Daniela, enfim, ela é uma das coordenadoras do curso da... Deixa eu antes ajustar aqui esse vídeo aqui. Opa, estamos aqui com um problema. Vamos trazer para cá. Não. Aqui, agora. Achei. Olha só. Vou pôr antes a pergunta para a Daniela, depois eu vou apresentar ela. Olá, doutor Alexandre, parabéns pelo tema dessa live. Professor Siqueira, tudo bem? Sempre um prazer poder ouvi-lo. Eu gostaria de saber a sua opinião quanto ao ensino em dor na graduação, que ainda se vê pouca ênfase em muitas universidades e pouco se fala em equipe multidisciplinar. Obrigada e um forte abraço virtual. Olá, doutor Alexandre, parabéns pelo tema ouvindo? dessa live. Siqueira, tá ouvindo? Professor Siqueira, tudo bem? Sempre um prazer poder ouvi-lo. Eu gostaria de saber a sua opinião quanto ao ensino em dor na graduação, que ainda se vê pouca ênfase em muitas universidades e pouco se fala em equipe multidisciplinar. Obrigada e um forte abraço virtual. Desculpem aqui pelo meu problema técnico, na realidade eu mandei os vídeos pro Siqueira, né, às vezes pode acontecer alguma coisa nessa linha, e a Daniela, enfim, ela é
dentista, ela coordena a especialização de DTM dor orofacial da Ação Brasileira de Odonto aqui do Rio Grande do Sul, membro da GEDOF, que é a Ação Gaúcha de dor orofacial, que foi onde eu conheci o Siqueira, né? E ela pergunta, enfim, principalmente em relação à parte da presença de dor no currículo dos alunos, dos acadêmicos dentro da faculdade, né? E o que daria para fazer, enfim, para estimular esse estudo mais estruturado de dor orofacial nas etapas iniciais da faculdade. Das várias faculdades, na odontologia também, na graduação, está se incorporando gradativamente um currículo mínimo sobre dor orofacial. No meu modo de ver, até já escrevi alguns artigos sobre isso, quando participei da SBE trabalhamos bastante nisso, e depois até escrevi um livro também que eu proponho também, junto com colegas, é evidente, um currículo mínimo para graduação. Isso vários profissionais do Brasil têm feito. O que acontece que eu acho importante, que talvez na graduação, os profissionais, é importante uma área, seja uma disciplina isolada, ou então dentro de uma outra disciplina, que pode ser em várias disciplinas, na área teórica, mas na semiologia talvez, no primeiro momento, e depois na clínica integrada, se estimular o estudo da dor em geral, dor em odontologia, para realçar, primeiro, que a dor faz parte do cotidiano da vida dos profissionais dentistas, muitas vezes. E segundo, diferenciar claramente a dor aguda, primeiro falar sobre os mecanismos de dor, diferenciar claramente dor aguda e dor crônica, e para estimulá-los, mostrar a importância deles no seu cotidiano, tanto no diagnóstico como no controle da dor, tanto da aguda como da crônica. E os desafios que significa isso, tudo, que é um enorme desafio. E mostrar também no currículo básico, que dor, do ponto de vista semiológico, ela é um desafio gigantesco, porque ela se separa, de certa forma, da sua semiologia convencional, em que você observa, você vê claramente a lesão, o tecido, em geral, como uma ferida, um tumor, etc., uma fratura. E na dor, não. Na dor você tem que fazer uma investigação, que às vezes ela é completamente subjetiva, mas que você pode ter dados. Então, eu acho que o estímulo aos alunos é, primeiro, estimular o que é dor, quais são os seus mecanismos e quais todas as suas complexidades, o fenômeno complexo que ela é e como ele afeta, independente da área do corpo humano, no nosso caso especificamente os dentes, boca, maxilares, mas o indivíduo como um todo. Eu acho que é essa forma de estímulo. E mostrar nesse contexto que, por isso, que como ela é multidimensional, ela tem que ser discutida do ponto de vista até acadêmico, do ponto de vista multiprofissional. Sim. Para que se tenha, com bastante experiência e conhecimento, tanto o conhecimento conceitual, mas a experiência de atender esse tipo de paciente. Eu acho isso extremamente importante nas matérias básicas. Mas eu acho que gradativamente algumas faculdades têm melhorado isso. O problema que eu acho, só para completar essa pergunta, é que muitas vezes é direcionada para algumas áreas, como as das disfunções tempomandibulares, que é parte do problema, mas não é o problema todo. Entendi. Siqueira, e aí eu acho que também, enfim, o pessoal me perguntou aqui que para o profissional de saúde que é especializado em dor ou se dedica à dor e um não dentista, ele não é dentista, né? Quais são os aspectos principais que ele deveria saber sobre dor orofacial, né? Para, enfim, ter pelo menos muitos tiveram, claro, aula nos cursos, especialização em outras situações, mas assim, no dia a dia, né? Porque tu é uma pessoa que consegue integrar, enfim, a experiência do paciente com a parte de pesquisa e de ensino. Enfim, no dia a dia, quais são os, enfim, 3 take-home messages assim, que tu acha que o não dentista deveria saber sobre dor orofacial? É uma ótima pergunta, Alexandre. Eu acho que a primeira coisa básica é que todos aqueles que vão estudar dor, independente da profissão, devem lembrar ou aprender que a parte básica, que é o relacionado à dor, é comum a todos. O mesmo conhecimento
que um deve ter, todos devem ter, para entender como é que é essa multidimensionalidade da dor. Então, isso é básico, é isso que fez a IASP, é isso que faz a SBR, é isso que faz as associações multiprofissionais. Então, a base. Depois, no segundo momento, em relação especificamente a uma área como a nossa, a região orofacial, é entender que ela integra a face, a cabeça, que é uma área extremamente complexa do corpo humano. Ela é pequena, mas é complexa e importante em relação às expressões, ao relacionamento, né, a vida de relação e a vida de relação cotidiana com importantes funções do dia a dia, como a respiração, a fala, a mastigação, etc. Então, nessa área pequena, você tem 5 especialistas diferentes que se dedicam a vida toda aí. O dentista, que nós estamos falando, o otorrino, o oftalmo, são 3 especialistas só da área, e o fono, são 4 especialistas que se formam para trabalhar só na região da face, e mais o neurologista que tem o crânio. Sim. Agora, imagine, do ponto de vista das profissões, nós dividimos em partes, e nós estudamos com barreiras, com limites, com fronteiras. Mas, do ponto de vista biológico, não existem fronteiras. Então, o que todo especialista em dor que não é dentista precisa saber? Primeiro, se ele estuda cefaleias, tem que estudar as dores orofaciais, porque tem cefaleias e dores orofaciais primárias e secundárias. Algumas são secundárias à dor facial, e alguma dor facial é secundária à cefaleia. Então, é importante entender isso. Tem que entender minimamente as patologias que afetam a boca, que são a doença periodontal, a cárie dental, que são os mais comuns, que afetam a humanidade ainda, o aparelho mastigatório, como ele funciona, essa unidade, e essa relação da face com o crânio. E, por fim, que é a base de tudo isso, que é para todos os profissionais, é o sistema trigeminal. O sistema trigeminal é extremamente composto, complexo, e ele inerva tanto a face como as regiões internas do crânio. Então, é por isso que na face é muito comum a dor referida. E a dor referida é um desafio para todos. Então, nós temos, assim, para concluir, nós temos, por exemplo, dores comuns e até considerados banais, embora dor é dor sempre, que é a dor de dente, e tem umas esquisitíssimas e raras, mas famosíssimas, como a neuralgia do trigêmeo. Uma pode simular a outra e confundir o profissional menos experiente. Então, o neurologista precisa saber minimamente de alguma semiologia odontológica, como o dentista precisa saber minimamente alguma semiologia neurológica nessa área. Então, na verdade, se nós não temos limites biológicos no segmento facial, na cabeça em geral, é lógico que não teremos também do ponto de vista semiológico e do ponto de vista clínico. E por isso que todos que se dedicam principalmente a estudar dor, cefaleias, o segmento cefálico, ele precisa entender um pouco das patologias aí existentes. Tá bom. Então, enfim, de novo a gente vai vir para a multidisciplinaridade, mas acho que uma coisa importante que tu está falando é isso da pessoa conseguir fazer esse estudo desde o começo das diferentes áreas, assim, né? Siqueira, eu recebi um feedback aqui do pessoal que tu tem como abaixar um pouquinho a tua câmera, porque se tu for ver, assim, o título com o teu nome tá na frente da tua boca, Siqueira. Tu consegue... isso aí, ó. Deixa eu ver, espera um pouquinho. Isso, só. Tá melhorando. Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. E até eu acho que tu consegue ver o feedback. Isso aí, ficou bom, agora maravilha. De repente vai cair meu computador em cima de mim. Segura aí, equilibra o computador aí, não podemos dar prejuízo. Tá bom, então. Obrigado. Não, a gente que agradece o pessoal que nos falou aí. Siqueira, e um dentista para ser especialista em dor orofacial? Quais são as alternativas, quais são as vias, né, oficiais, enfim, para ele conseguir se dizer um dentista especializado nessa área? As normas são do Conselho Federal de Odontologia, né? E normalmente as universidades, as faculdades é que tem legalmente o direito de dar o curso de especialização. Então existem ao longo do Brasil inúmeras faculdades que normalmente têm um curso de especialização na área. O que eu acho que com o tempo talvez esteja acontecendo, não tenho certeza, mas me parece que essa é uma área especializada muito especial, né? Porque cuidar de dor nem todos às vezes tem um jeito, uma tendência, um modo.
Então, cada vez mais ela vai envolver as pessoas que se sentem atraídas por essa área, porque ela tem desafios gigantescos, inclusive essa multiprofissional. Mas, normalmente, são as faculdades. No Hospital das Clínicas, houve uma diferença. Houve a diferença que é o primeiro lugar, e até agora eu creio que é o único ainda, não tenho certeza, e tem uma residência de 2 anos, tempo integral, com bolsa do governo federal, né, do Ministério da Saúde, para dor orofacial. Nós temos uma residência em dor. Ela foi a primeira residência também aqui no Brasil, e ela segue os modelos, na verdade, de universidades, boas universidades, tanto na Europa como nos Estados Unidos, em que a dor orofacial lá também é uma especialidade que varia de 2 a 3 anos de pós-graduação. Porque o ambiente hospitalar é o ambiente ideal para você fazer isso, porque ele é multidisciplinar, ele permite, então, que você exerça a tua atividade de uma forma e estude-a completamente no primeiro ano, e no segundo ano você conviva com as várias áreas que estudam dor no hospital e tenha aula com eles, e participe das equipes. Então, a residência, eu acho que seria, do ponto de vista de formação das pessoas, do ponto de vista prático e teórico, a residência é o ideal, não resta dúvida nenhuma. Mas é lógico que o Brasil tem muitas dificuldades e tem um número enorme de faculdades, então isso são avaliações. E gradativamente, possivelmente eu espero que com o tempo, as faculdades, até na formação do próprio dentista, incorporem uma residência profissional para eles, que é indispensável para ter uma formação melhor. E daí tem a dor orofacial nesse contexto. E são quantas vagas por ano, Siqueira? No HC nós temos, a nossa residência ela tem 15 vagas por ano. Mas isso englobando 3 áreas: cirurgia bucomaxilofacial, pacientes com necessidades especiais e dor orofacial. Dor orofacial nós temos 2 vagas. Entendi. 2 então, por ano. Temos 2 alunos. Normalmente são alunos que vêm de vários locais do Brasil, então a gente fica muito contente. O vestibular nos últimos tempos tem sido um vestibular muito, muito concorrido. Chegou a ter 50 candidatos por vaga já na área de dor. Siqueira, e até enfim, uma pergunta também que fizeram aqui é: como é que está o mercado para o dentista especializado em dor orofacial, né? Claro, enfim, o que tu ouve, né, dos aprendizes, enfim, das outras pessoas, como é que tu avalia esse mercado? Eu acho que a odontologia sofreu nos últimos tempos uma modificação muito grande em relação à atividade de consultório, né? Talvez pelo número de faculdades, pelo número de alunos, pela formação, por várias razões. No meu modo de ver, o especialista ele sempre vai ter um campo, sempre vai ter uma área, mas no meu modo de ver, talvez pela minha experiência, para a formação dos nossos alunos na residência, o dentista que opta por dor orofacial, ele deve ser inicialmente um bom clínico, uma boa experiência clínica geral, porque na dor ele vai exercer atividade clínica de diagnóstico, ao lado do conhecimento da dor e o impacto que ela tem no paciente. Por isso que ele é importante, ele precisa conhecer patologia dentária, patologia maxilofacial, patologia geral do segmento, para fazer uma semiologia adequada. Nós temos mais de 300 doenças no segmento, seja ela de natureza odontológica ou otorrino, que se confundem. Algumas estão, como a que nós sempre falamos, que é no caso da dor de dente, por exemplo. Então, a formação, todo mundo, a minha sugestão para os jovens que pretendem se formar na área, primeiro, é uma área maravilhosa. Era difícil, o treinamento bom é indispensável para você, mas lembre-se, precisa ser um bom clínico geral, generalista, para você entender um pouco de cada coisa e entender que, na verdade, você vai estar exercendo essa semiologia, só que num ambiente mais rebuscado, em que a dor está presente e ela vai fazer o diferencial. Excelente. Excelente, Siqueira. Isso a gente vê na psiquiatria também, né? Porque como não tem, os pacientes com dor crônica, eles não têm só um único tipo de transtorno psiquiátrico, né? Eles podem ter diferentes apresentações, então o psiquiatra também tem que ser um bom psiquiatra geral antes de se dedicar mais para a parte de psiquiatria associada mais com dor crônica, né? Isso é ótimo, Alexandre. Se você me permite, posso complementar isso? Claro. Você agora me chamou a atenção também para mais um comentário complementar que você já o fez na sua área.
muitas vezes há a sensação, pelo menos dentro da odontologia, que quem vai fazer a especialidade, ele vai tratar de uma única síndrome. Síndrome de disfunção temporomandibular, que não é uma síndrome, ao mesmo tempo nós sabemos, ou tratar a dor neuropática, como se fosse uma única síndrome. Na verdade, é um elenco de doenças que tem que fazer diagnóstico diferencial. Você pode ter uma doença simples, como a dor de dente, que é muito comum, produzir uma dor referida de difícil diagnóstico, muitas vezes, uma única pulpite. O difícil é você descobrir a semiologia, o fácil é tratar. E você pode ter mesmo a dor de dente provocada por um câncer, se não fizer uma boa semiologia, um bom entendimento da área, você de repente vai descobrir 3, 4 meses depois que tem uma doença avançada e vai alterar o prognóstico da doença. Então, o diagnóstico diferencial é importante. E a IASP agora, para 2022, no novo CID 11, ela vai trazer modificações importantes nesse sentido, incluindo a área de dor. Então, inclusive incluindo a área de dor orofacial, que agora definitivamente incorporou com a cefaleia. Importante. Siqueira, até vou trazer mais um vídeo, né, que agora a gente fala até dessa parte do... até vamos fazer um parênteses, como é que tá a tua situação, como é que tá o teu dia a dia com a situação do Covid, né, que essa live acabou sendo um produto também, né, da situação do Covid, que eu acho que pra gente se comunicar melhor, enfim, para poder acessar as outras pessoas, né, então, como é que no teu dia a dia tá impactando o Covid, né, e eu vou, antes disso, vamos deixar o vídeo aqui da Silvia Jung, também ela é dentista daqui de Porto Alegre, e é... Olá, doutor Alexandre, parabéns. Agora, olha só, misturou aqui, estamos com um pouquinho, vídeo, Silvia. Olá, professor Siqueira, tudo bem? Neste período de pandemia, onde nós estamos vivendo um período de muita angústia, tensão, existe algum tipo de manejo que nós dentistas podemos fazer pelos nossos pacientes à distância para o controle de dor, para o alívio de dor orofacial? Obrigada. Olá, professor Siqueira, tudo bem? Neste período de pandemia, tá ouvindo? Nós estamos vivendo... Não estou ouvindo. Eu vi já hoje que você encaminhou o vídeo dela. Existe... Então, enfim, a pergunta que a Silvia está fazendo é como é que o dentista pode dar um suporte no contexto do Covid, né, para os pacientes com dor orofacial. Né? Então, enfim, na realidade seria a atuação do dentista, porque para vocês é mais complicado, tem a cadeira, enfim, todos os outros aspectos, né, e a poltrona e toda a estrutura que vocês têm, né, como é que está sendo isso para os dentistas e especificamente para os pacientes de dor orofacial? Teria alguma alternativa, alguma sugestão? Na verdade, o que eu tenho agora para isso, a primeira vez na minha vida, são 2 meses de experiência. Alexandre. Sim. São esses 2 meses de experiência que eu pude aprender alguma coisa. Quando começou esse momento, a primeira coisa que eu fiz em relação ao Covid, ao me fechar dentro de casa no primeiro momento, é verificar a literatura, o que ela fala a respeito do próprio Covid, para você se inteirar disso de uma forma um pouco mais científica, né? E observar os números no dia a dia e ver na relação à dor. Você tem um único artigo que saiu na revista de PEN, não sei se chegou a ver, não vi. Da IASP, que orienta, assim, no sentido geral, pessoal. E quais orientações? Orientações em relação à telemedicina. No caso do dentista especificamente, imagine que você tem alguma emergência que requer um procedimento. Nós somos essencialmente cirurgiões, nós precisamos fazer procedimento. Daí você tem que enfrentar isso no cotidiano com as medidas necessárias para a proteção. E não é fácil, porque é diferente quando você está no ambulatório da faculdade, ou do hospital, ou então está dentro do hospital, e você tem toda uma rotina já envolvida naquilo. Quando você está no teu consultório, embora você tenha uma rotina também, você precisa, de repente, mudar algumas coisas, porque tem que treinar todo o teu pessoal, mesmo que você tenha cuidado da asepsia, etc. Então, isso é uma mudança muito grande. Isso teve um impacto grande. Mas a minha experiência de 2 meses é a seguinte: eu tive vários contatos de pacientes e não pacientes, que eventualmente me viram pela internet, sobre problemas de dor. E a maior parte desses que eu tive contato são para orientação, para uma consulta, assim, possível, à distância. Então, quando não tem necessidade de intervenção indireta, eu acho que é ótimo. Você pode fazer muito bem isso à distância, entendendo a história do paciente, mantendo
o sigilo, o cuidado de fazer isso, dando orientações que são muito práticas do ponto de vista de alguns tipos de dor, às vezes mudando a medicação, mandando a medicação. Nós podemos fazer isso perfeitamente com os recursos que nós temos hoje disponíveis. Então, a minha experiência foi boa nesse sentido. Atendi vários clientes já antigos ou clientes em atendimento que pararam de ir ao consultório, mas que eu consegui dar atenção a eles de um modo adequado. Outro aspecto importante, você como psiquiatra sabe muito mais do que eu, que muitos desses pacientes, o próprio paciente com dor, às vezes crônico, mesmo que ele esteja controlado, ele sente-se um pouco angustiado na ausência de um cuidado ou na sensação de que não vai ter um cuidado imediato. Então, só o contato agiliza nesse sentido. Você dá uma palavra de amiga para ele, você orienta confiantemente o problema, você ouve com atenção. Isso acho que é suficiente, você diminui um pouco o estresse e a ansiedade da antecipação de dor ou da própria sensação de ficar sem atenção, etc. E no meu caso, com são dores musculoesqueléticas, por exemplo, posso fazer algumas orientações à distância perfeitamente, a própria internet ajuda nesse sentido. Então, nesse sentido, foi boa. Mesmo assim, tenho que ir ao consultório uma outra vez para fazer algum outro procedimento e que daí você tem que tomar as medidas necessárias. Acho que é importante isso aí, até que tu mencionou também, porque muitas vezes o paciente com dor crônica, infelizmente, ele não tem ninguém da saúde mental, ou psicólogo ou psiquiatra. Tem uma resistência dos pacientes e dos próprios profissionais. E aí o dentista vai ser a referência, e ele vai ter que conseguir absorver alguns aspectos psis dentro das possibilidades e pode dar esse suporte, né? Exatamente. Siqueira, eu queria entrar num outro assunto, né? Antes eu quero te mostrar aqui umas coisas que... Deixa eu ver aqui. Pá. Aqui tem umas... Não, isso era um pouquinho. Nós temos aqui os 3. Isso aqui é o inicial. Tem algumas fotos, enfim, tu passou pela diretoria da SBED, na realidade tu passou por diversas das diretorias em sequência da Sociedade Brasileira de Estudos de Dor, né? E eu até, deixa eu pegar, temos essa, tem uma outra aqui, opa, que não está saindo aqui. Olha só, temos essa outra aqui também, que foi o ESP Camp, né? Que tu organizou uma capacitação da IASP aqui em São Paulo, né, Siqueira, na nossa espetacular isso, diretoria. Né? Isso. Esse outro aspecto muito importante, eram os 30 anos da SBED, né, e aí teve uma série de comemorações, e tu, enfim, foi uma das pessoas que articulou um selo lançado pelos Correios, né, da SBED. Não sei se tu tem algum selo ainda desses ou não, Siqueira. Eu tinha guardado eu espero, alguém me pediu, acho que foi a Cibele lá nos Estados Unidos, que ela queria eu não sei se eu fiquei com eu até tenho que procurar, Alexandre. Eu tinha na SBED, na época, não sei se você lembra, um quadrinho. Sim. Com uma sequência deles, né, para ficar... Olha aí o Patrick, né? Isso. Foi o nosso tesouro. Espetacular. E aqui estava toda a diretoria, né, daquela gestão lá em Buenos Aires. É o Durval, tá ali, ele tá atrás do Patrick e o Irimar. E só faltou a Mônica, né? Só faltou a Mônica. E você e eu. Não, nós dois ali, tá vendo? Tá conseguindo ver, né? Tô vendo. Buenos Aires, isso mesmo. Né? Então, o que eu queria, enfim, te perguntar, Siqueira, é como é que foi a tua experiência na diretoria da sociedade, né? E assim, e umas perguntas, tipo assim, o que tu achou mais complicado na diretoria da SBED? O que te surpreendeu positivamente? E o que tu trouxe de aprendizado para tua vida, assim, né, Siqueira? Então vamos por etapas, O que tu achou mais complicado lá quando tu chegou na SBED e o que te surpreendeu positivamente? Bom, eu acho que eu tive o privilégio de participar de algumas diretorias anteriores. O primeiro que me convidou foi a doutora Lin, que me indicou, lá do HC, e na diretoria do Dr. Nilton Barros, que é daí do Rio Grande do Sul. Tenho uma admiração muito grande pelo Nilton. Ele foi o presidente da primeira diretoria que eu participei. E é o meu objetivo, porque eu sempre fui clínico, acadêmico, pessoa ligada a um grupo, ao meu meio, à parte acadêmica, etc.
mesmo que eu tenha participado várias vezes da APCD, por exemplo, Departamento de Cirurgia, da APCD em geral, etc., eu estava longe de associações já fazia algum tempo. Então, para mim foi uma novidade e uma experiência espetacular, porque, logicamente, que a SBE estava em crescimento nas várias diretorias, e no Newton teve uma particularidade que ele organizou administrativamente, essa primeira organização administrativa, porque ela estava crescendo muito. Então, essa experiência dele, depois com as demais que vieram, foi me gradativamente colocando em contato nessa parte de gestão, porque uma associação, principalmente a associação multiprofissional, a dificuldade dela, Alexandre, no meu modo de ver, primeiro, você tem profissões diferentes. Então, você tem, às vezes, dá a impressão que cada profissão, e é legítimo isso, vai ter seus próprios anseios. Mas, no caso de uma multiprofissional, tem algo em comum, que é a educação em dor, que é coletiva, para vários, e depois com as particularidades de cada um. Então, quando eu assumi a gestão, nós assumimos, e você estava lá, acho que no início eu fiquei muito preocupado de conseguir fazer com que essas diferentes profissões pudessem ver a SBED de uma forma realmente coletiva. Tá. Eu acho que isso foi um desafio, acho que foi relativamente bem, e a minha surpresa foi aí, porque quando o tempo foi passando, eu coincidiu com os 30 anos da SBED, e houve uma motivação muito grande. Então nós fizemos eventos, lembro, em vários locais do Brasil, no Norte, Nordeste, no Sul, aqui, etc., e que motivou aqueles grupos individualmente no mesmo objetivo, e com diferentes profissões e diferentes especialidades das profissões. Então, eu acho que essa motivação que nós tivemos naquele período, que sempre teve, evidentemente, a SBED, cada diretoria tem suas prioridades, mas naquela época foi comemorar os 30 anos de uma forma em que se pudesse expandir o conhecimento da educação, a educação como base da SBED, como faz a IASP, né? Essa foi, talvez pela formação acadêmica que eu sempre tive, o nosso objetivo na SBED. E isso foi muito salutar, foi muito agradável para mim. Então, é lógico que você tem vários desafios. Um dos desafios de uma sociedade multiprofissional, além do que eu já falei, são profissionais diferentes, que às vezes você fica um pouco em dúvida como fazer com que todos eles trabalhem no bem comum, sem olhar a associação como corporativa, porque, na verdade, as nossas profissões elas têm as suas associações, nossas especialidades, mas a SBED é um pouco diferente nesse sentido. Sim. Então, esse foi o grande desafio. Outro, talvez, seja em relação à gestão, porque a SBED estava num crescimento também significativo nas gestões anteriores, né, de todos os anteriores. Então, chegou uma hora que, de repente, acho que nós fizemos relativamente bem isso, todos nós, né, que foi de reorganizá-la uma segunda vez de novo, do ponto de vista administrativo, para ela passar mais 30 anos, assim, já com a base adequada. Eu acho que o que eu aprendi bastante na SBED, além desse convívio multiprofissional, que foi para mim muito rico, muito enriquecedor em termos de vida, foi de gestão. E na gestão você sabe como é que é. Você está gerindo bens que não são teus, então você tem que geri-los com grande denodo, grande cuidado. Integridade, isso aí. Transparência, né, Siqueira? Com transparência, exatamente. E fazendo aquilo que a SBED exigia, e como associação que ela foi criada e vinculada à IASP, me parece que essa é uma missão, talvez, dela, que é a educação dos profissionais de saúde, e também tem um outro objetivo que vai além, que é a influência dela, o contato dela com as autoridades. Sim. Nas diversas áreas, diversos níveis, para você levar o problema da dor, discutir esse problema de uma forma. Então, até nós conseguimos fazer isso no Congresso Nacional, com muitas dificuldades, mas tivemos apoio, e pelo menos chegamos até lá. Excelente. Eu acho que teve um misto de várias coisas que no final, para mim, foi um enriquecedor em termos de vida. Acho que para mim foi uma experiência...
E eu tive a sorte de ter uma diretoria, como pessoas como você, que sempre foram um apoio para mim. Você sabe que às vezes as reuniões não são muito fáceis, não, mas elas sempre foram motivos de enriquecimento e de boa vontade de todos, né, de luta. E o congresso nosso foi o primeiro congresso. Algumas coisas que foram feitas nessa gestão. Aquele evento de Porto Alegre, a primeira vez que uma associação internacional faz um evento com 100 pessoas no evento internacional da SBED, eles nunca permitiam isso. Nós tivemos até a participação do presidente da época, lembra? Me lembro. E... O Cervero, que é um cientista internacional renomado. Depois, então essa, por exemplo, foi muito marcante. Depois o grande contato que já vinha das administrações passadas, inclusive do próprio João, né, que foi o contato com a IASP para colocar o Brasil como uma entidade importante em meio à entidade mundial e entender como ela funciona, de certa forma. Tanto que o João Garcia foi eleito como representante do Brasil, como conselheiro nessa gestão, né? Sim, foi uma ascensão que ele teve, né? E acho que foi muito adequado, assim, enfim, ele fez uma série de suportes lá. Siqueira, tem mais uma pergunta aqui que eu vou ver se eu faço de um outro jeito agora, para ver se eu consigo passar, que é uma pergunta do presidente da SOGED, que é o Dr. Edilson Machado, que ele é ortopedista, né? E deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí, vamos ver aqui. Opa, não. Tá. Agora deixa eu tirar um. Peraí, vamos fazer um outro aqui. Deixa eu tirar um aqui. Vamos ver se o Edilson aqui. Não sei se vai dar. Peraí. Espera um pouquinho. Na realidade, eu tô ligando meu telefone no computador para ver se ele passa aqui. Deixa eu ver agora. Gostaria de perguntar. Não está passando também. Eu estou escutando. Você tem alguma sugestão agora, nesses tempos de pandemia, o que nós podemos fazer para fortalecer as regionais? Por exemplo, nós tínhamos aqui na Regional Sul um congresso que estávamos organizando, se ele tem alguma sugestão agora nesses tempos de pandemia, o que nós podemos fazer para fortalecer as regionais? Por exemplo, nós tínhamos aqui na Regional Sul um congresso que estávamos organizando, que infelizmente foi cancelado devido à pandemia, e estamos buscando novas soluções de integração entre os meios. O desafio e o grande ensinamento que essa pandemia deu, inclusive em relação a congressos e a eventos, é que talvez eles possam ser feitos por via digital, pela internet. E talvez uma nova fórmula, ele seja um pouquinho mais enxuto, com um pouco menos de conferências, mas ele poderia ser feito perfeitamente via digital. Então, no momento que isso não é possível, por exemplo... Gostaria de perguntar ao professor Siqueira, sequencial, ou então marcar um dia para fazer pequenas palestras ou discussões coletivas que você faz pelo Zoom, pelo YouTube, etc. Tá? Acho que pelo Google Meet. Então, eu acho que nesse momento agora, em relação aos congressos e às associações, é um período difícil mesmo, concordo perfeitamente com ele. Mas talvez dar uma avaliada em relação aos meios digitais e ver como poderia fazer isso de uma forma que incentive as pessoas a participar. Um dia, 2 dias. Sim, mas mais enxutos, acho que é uma ideia boa essa, né, Siqueira? Exatamente. Porque as pessoas, na verdade, e eu tive isso, você me perguntou o que eu fiz no Covid agora. Isso, uma sim. Coisa foi exatamente isso. De repente, eu que sempre tive uma vida muito ativa, fora de casa, ficava muito mais fora de casa do que dentro de casa, de repente você veio estar dentro de casa,
Mas daí você vê que tua vida, ela persiste, mesmo que reduza o consultório, a vida acadêmica, a vida associativa, a vida com alunos, com pacientes, ela continua ativa. Então, o número enorme de palestras, de participações ao vivo que eu fiz com várias pessoas, nesse período de aulas, inclusive longas, de pós-graduação, mostra que isso é viável. Você pode conversar com um aluno, pode conversar com um colega, pode discutir sobre tópicos, pode discutir sobre a clínica. Às vezes, talvez, eu acho isso até bom, acho que a gente reduz um pouco os recursos audiovisuais, que a gente sempre se prendia a eles, e fica mais numa discussão objetiva dos problemas. Então, é possível, eu acho que é bastante possível, e só precisa analisar como fazer isso de uma forma que atrai atenção. Outra coisa, só para finalizar, é lógico que, de repente, quando vão passando 2 meses, você fala, nossa, mas tem muitas lives, tem muitos cursos, tem muitas coisas que você está participando. Então, talvez as pessoas também cansem um pouquinho disso. Mas um congresso, quando une pessoas que têm o mesmo objetivo de uma associação e que discutem assuntos práticos do cotidiano, e, ao mesmo tempo, avançados, porque a gente sempre quer conhecer o que tem de novidade, quais são as novidades, o que isso tem a ver com relação à prática. Eu acho que isso são relevantes, são importantes. Sim. Isso aí, Siqueira. Siqueira, até para o que a gente fez aqui, na realidade, a gente tem esse programa de lives, né, que a gente entrevista pelo Skype, e a gente conseguiu, nós mandamos para 2 fanpages, né, no Facebook, que é a minha, pessoal, e para a da Soged, né? Só que eu tô com um problema aqui, porque na realidade hoje é a primeira vez que eu estou usando essa distribuição, em que eu não estou recebendo as perguntas e os comentários que as pessoas fizeram. Então eu vou ter que ler para ti aqui, Siqueira, tá? Então, enfim, o pessoal tá não faz pergunta difícil. Né, o pessoal até, inicialmente, na realidade, quando estava dizendo de onde é que eles eram, né? A Miriam Seligman, lá de Santa Maria. Dá um abraço na Miriam, dá um abraço nela. O Renato Bender também, a Simone, que é uma enfermeira. Renato também, nossa, muito saudade de vocês. Lá do Clínicas, enfim, a Daniela, que fez a nossa... uma das perguntas, né? Um pessoal também de Passo Fundo, e deixa eu ver aqui na outra, aqui paralela, porque eu tô com 2, para a próxima eu vou organizar, vamos ver se a gente acha aqui. O pessoal de Rio Grande também, do interior daqui do Rio Grande do Sul, de Canoas, né? Uma estudante, a Laísa, também, enfim, foi bem atenciosa. Deixa eu ver. Importante a colocação, não teve outras perguntas. Então eu vou fazer mais uma outra pergunta, nós estamos quase no final, né? Mas. Vocês aí, muito obrigado. Siqueira, como é que tu fez, enfim, né? Tu conseguiu isso, e tu consegue, na realidade, integrar a versão assistencial, a versão ensino, a versão pesquisa, a versão associativismo e a versão uma pessoa muito bem quista e um professor muito respeitado pelos colegas e alunos, né? Enfim, eu queria ver como é que tu... o que nos diz sobre isso, sobre essa integração aí, se tornando esse modelo para nós, né, Siqueira? Essa última parte, essas últimas palavras tuas, ela graças à afeição e o carinho dos meus amigos e das pessoas com quem eu convivi todos esses anos. Agora, isso é um desafio muito difícil. Eu digo para você que fazer todas essas coisas, ela tem seu tempo. Cada coisa tem seu tempo. E conforme as coisas que você está fazendo em determinado tempo, você tem que abdicar de outros. Isso é inevitável. Então, eu sempre tive uma vida ativa, profissional, em que... no meu consultório, evidentemente, e que por muito tempo, 2/3 do meu trabalho no consultório, que é o que sustentava 1/3, que mesmo que você seja remunerado, mas na faculdade, ou mesmo num serviço público, no Hospital das Clínicas, você, de repente, você subsidia isso para fazer algumas coisas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nessas áreas é que você aprende. O ensinamento é gigantesco, não tenho que... E graças a ele também você se desenvolve mais no consultório, sem dúvida nenhuma. Mas a assistência, a nossa grande mudança, eu sempre gostei de pesquisa, mas a assistência trouxe para mim uma coisa importante, que é conhecer os desafios do cotidiano. E quando eu fiz o meu pós-graduação senso estrito, eu fiz no laboratório, porque eu queria saber como é que se fazia pesquisa
no local em que só se faz pesquisa, em que ela é profissional. E nesse momento daí você abdica do consultório. Então isso é um clima difícil da sua vida, porque você tem que abdicar sempre de coisa. Sim. Você tem que ir vivendo à medida que as coisas permitem. Mas isso foi excepcional para mim, porque daí eu consegui no Hospital das Clínicas, isso há mais de 20 anos atrás, junto com o ensino que crescia, o ensino que era de acordo com as necessidades do serviço, ou seja, você precisa formar profissionais ali que sejam aptos a resolver problemas de um serviço de alta complexidade. Não pode pegar um recém-formado, tirar um dente do hemofílico. Sim. Depois tem uma complicação. E no caso da dor é a mesma coisa. A dor houve uma coincidência, que ela foi nascendo, foi surgindo, o meu contato com o centro de dor que também estava crescendo, com o professor Manuel foi importante, tudo isso. Então, o conhecimento que eu adquiri na pesquisa básica, na universidade, eu tentei adotar numa pesquisa clínica possível na assistência, unir as duas coisas, senão é impossível, porque isso já é trabalhoso, montar métodos, montar programas, montar um método de pesquisa, uma linha de pesquisa, e escrever em cima disso. Isso é uma área profissional. Muitas vezes a gente ouve isso muitas vezes, às vezes alguém falando, mas você não trabalha mais agora, você só estuda, você só pesquisa, fala, poxa vida, mas eu não tenho nem tempo para dormir. E agora? O que muda em relação, talvez, ao ganho, à parte econômica, mas o restante não, você continua trabalhando. Então, nós precisamos incentivar nossos alunos nesse sentido, de entender que pesquisa é algo profissional. Só que é muito difícil no Brasil. Mas que a pesquisa clínica envolvida com assistência ela é fundamental. Então, foi isso que nós fizemos. Nós tentamos fazer uma linha em que isso trouxe também, eu abdiquei de outras coisas para poder ficar um tempo maior fazendo isso, inclusive à distância também, porque você tem que fazer o projeto, discutir com o aluno, depois pôr em prática o projeto, discutir o projeto, acompanhar se é um trabalho de pós-graduação, de um mestrado, um doutorado, etc., e depois escrever o trabalho. Nem sempre o aluno é preparado, e ele não tem também tradição para isso, então tem que fazer a tradição. Então, tudo isso foi possível, daí eu tive uma sorte de estar nesse meio e, ao mesmo tempo, de ter alunos que se entusiasmaram por isso. E muitos deles, à medida que iam se formando, então, tem muitos, eu nem vou citar para não ser injusto, nenhum, que estão espalhados aqui pelo Brasil, por fora do Brasil, que eles, de repente, foram o meu apoio. E eles fizeram muito mais do que eu mesmo fiz. Eu fui, de repente, só uma pessoa que gerenciou aquilo tudo e discutir, ele sempre é privilegiado para discutir as ideias, discutir, ter um pouco de criatividade em relação a isso, que eu sempre incentivei, o que nós podemos fazer como brasileiros, num serviço que você não tem incentivo para isso, fazer pesquisa. Então, isso é o que aconteceu. Então, a pesquisa ela foi crescendo gradativamente, o grupo ele foi se autonutrindo, depois, muitos desses meus alunos, depois foram também, tiveram seus alunos, e hoje fazem suas pesquisas, e eu diria que o montante que a gente conseguiu fazer, acho que mais de 100 pesquisas, trabalhos publicados internacionalmente nesses 20 anos, foi graças a isso tudo. O convívio também com a equipe multidisciplinar do Centro de Dor do Hospital foi muito importante também, porque tinha muitos problemas comuns, como dor facial atípica, neurologia do trigêmeo, a própria sucção ATM, que são problemas comuns. Depois, nós conseguimos, ao longo desses anos no hospital, ter um convívio com outras áreas, como a reumatologia, com a própria psiquiatria, como a otorrino. Então, pesquisas que eram necessárias para o serviço, porque, de repente, nós começamos, e eu acho que esse nessa pergunta, aliás, fazendo um parênteses, doutor Edilson, tem algo muito importante que eu sempre acho, é o seguinte, nós damos muita atenção às pesquisas internacionais, aos estudos internacionais, inclusive os que nós publicamos lá fora. Mas o Brasil foi uma coisa importante, e cada local, cada região, cada serviço, ele tem características próprias, e é importante que se estude o que você faz no seu serviço. Veja, por exemplo, vocês, no Rio Grande do Sul, vocês têm uma cultura muito particular, muito típica, muito rica, tem um povo com característica, um palavreado que é muito variado, muito heterogêneo, os jovens talvez sejam mais diferentes dos mais antigos, etc, etc. Numa área como o dor, isso pode ter um impacto cultural assim, muito gigantesco, até em relação à cultura, em relação ao que acha de dor, etc. E tal. E às vezes a gente não reconhece isso num plano mais nacional, porque nós ficamos generalizando tudo.
Então, isso a gente conseguiu fazer no Hospital das Clínicas. Nós conseguimos, com isso, saber, primeiro, quem era a minha população que eu atendia, de uma forma vasta. Depois, começar a fazer pesquisas que elas foram atingindo, foram ficando muito amplas, porque todas as necessidades do hospital, pacientes com necessidades especiais, ardência bucal, problemas na área de saúde mental, neuralgia do trigêmeo, impacto que nunca ninguém estudou isso, o impacto da dor, da infecção dental, odontogênica, que tem impacto sistêmico na dor, e que hoje, agora começa a estudar os microbiomas, sim, etc. Sim. E assim por diante. Então, não é fácil, mas ele, depois, quando você olha assim, como eu estou olhando agora no retrospecto, lógico, ele me dá muita alegria por ter passado por isso, mas ele significa o seguinte: cada momento você centraliza, depois de uns anos, se centraliza em alguma coisa, você tem que abdicar de outra, você não consegue fazer tudo. E a primeira coisa nesse contexto, que talvez eu fui deixando, com uma dor muito grande, foi reduzir o número de atendimento no consultório, porque eu tinha um volume de pacientes gigantesco, de pacientes clínicos por muitos anos, né, que daí o pai, o filho. Então, você vai reduzindo, porque você não consegue fazer pesquisa e fazer assistência no local público, você trabalha 4 horas por dia, fazer tudo isso no tempo que não consegue. Mas eu acho que vale a pena, e eu acho que os estudantes, os novos estudantes nas diversas áreas, inclusive na área de dor, às vezes me perguntam isso, não só da odonto, mas de várias áreas me perguntam: qual a pesquisa melhor que eu deveria falar em dor? E eu sempre falo para ele: olha o seu serviço, fala como fazem os antigos filósofos, que falam assim: olha, aqui nesse lugar, todos os lugares têm deuses, todo lugar ordinário tem coisas extraordinárias, olha com mais atenção, vê um pouquinho mais carinho, de repente você descobre num paciente que você tinha uma dor referida, que você jurava que era uma coisa, de repente descobre que é outra, e você acaba chegando à cura, às vezes, do paciente a partir disso, numa dificuldade de pesquisa, um tempo prolongado, um apoio de pessoas, uma discussão sucessiva. Então, a pesquisa, ela é importante, porque é a pesquisa que vai trazer o benefício do conhecimento, e ela começa conhecendo a tua população. E muitas vezes o que nós trazemos, e vemos uma pesquisa, que, lógico, a base é tudo igual no mundo inteiro, mas quando você tem áreas como a dor, que tem aspectos culturais envolvidos, aspectos sociais envolvidos, eu preciso conhecer o que você faz aqui, entre nós. Sim. Isso nós tentamos fazer no Hospital das Clínicas, e eu quero homenagear todas as pessoas que passaram comigo, meus alunos, meus colegas que conviveram comigo nesse período, e para mim foi um grande aprendizado de profissão e de vida. E conhecer pessoas como você, né, Alexandre? Eu sempre admirei. Excelente, excelente. Você sabe disso. Excelente, Siqueira. Aí no Rio Grande do Sul tenho muitos amigos, muitos conhecidos, tanto na área de odonto, como na área da médica, ou na área da psicologia. Eu tenho um grande respeito por eles, por todos vocês. E agora me sinto gratificado aqui. E a gente tem, enfim, saudades e te ver realmente como uma oportunidade para mim, especificamente, até para participar da diretoria da SBED, mas tu sempre foi aberto para novas ideias, enfim, né, mas tentando integrar as diferentes gerações também dentro da SBED. Isso acho que esse é um outro aspecto importante, né, e nós estamos já no final, né, Siqueira? Eu gostaria de te perguntar se tu tem mais algum comentário final, alguma frase final que tu gostaria de fechar essa nossa conversa. Poxa, eu só tenho que agradecer muitíssimo a você, né? Essa oportunidade. Esse não é o meu campo. De todos os que eu tenho militado, assim, conversar em termos de entrevista, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para isso. Mas eu agradeço muito. E tem tanta coisa bonita a falar, muitas vezes, que todos falam, eu nem sei o que tem, mas eu estava lendo, por coincidência, hoje, em 1996, eu tive o primeiro congresso que participei de fora do Brasil, fui lá no Canadá, em Vancouver, Congresso de Dor, da IASP. E um senhor que eu não conhecia, depois descobri que ele era famoso na dor de orofacial, o professor Joseph Marbach, que é falecido,
olhando o meu post, ele falou, eu preciso te dar um paper, um artigo. Onde é que você está? Onde é que você fica? Me procura em tal lugar. Um dia ele estava no pub, eu fui no pub, ele me deu o paper, ele era considerado uma pessoa assim, sisuda, difícil, etc. E o paper era o seguinte, era como tratar disfunções, transtornos, que lá nos Estados Unidos chamam transtornos, que é um grupo temporomandibulares, em pacientes com fibromialgia, e que aí tinha uma figura marcante, que a cabeça ficava no chão e o corpo isolado. Então, quando fizemos os primeiros estudos, esquecemos da cabeça, que hoje já está incorporada, definitivamente. Uma das coisas que eu li é uma coisa que ele cita os antigos filósofos, Hipócrates e tal, em relação aos deuses, a forma como era vista a medicina na época, a grande mudança de Hipócrates, mas que as pessoas procuravam, eles não procuravam o cuidador, o sacerdote, para a cura. Ele procurava inicialmente para saber qual Deus ele deveria procurar. Legal. Então, essas profissões assim, são mais ou menos os profissionais assim, eu acho. E a multidisciplinaridade ensina para a gente uma coisa, seja bom na tua disciplina, porque não adianta multidisciplinaridade sem você sabendo bem a tua disciplina. Daí você soma, daí você ajuda, e daí você aprende. Talvez seja essa, então. Tá bom. Excelente, Siqueira. E acho que sim, acho que é uma ótima analogia aí, né? E até tu falou que não é muito bom de entrevistas, mas uma coisa que eu acho importante também, assim como eu tô criando um canal no YouTube, a Soged também, tu também tá criando um canal no YouTube, né, Siqueira? Faça uma propaganda dele também. Na verdade é o seguinte, alunos, colegas, amigos sempre falaram, você fica quietinho aí, a gente gostaria de ouvir algumas coisas, ter alguns cursos, trocar ideias, etc. Então esse canal foi feito há mais de 3 anos, você acredita? Daí na época eu descobri que vinha a eleição, começaram a falar muito de canais, de portais, eu fiquei meio assim, deixei parado lá na época. E agora, quando veio o Covid, eu resolvi, eu já tinha esse plano em mente, que ia pôr ele em atividade. E agora coincidiu, né? Então, o objetivo dele é conversar com as pessoas uma vez por semana sobre um bate-papo informal sobre um assunto geral, dor orofacial, e falar coisas assim que não são, às vezes, do cotidiano, ou que a gente passa muito en passant por essas coisas, mas que são elas o cotidiano de quem está na clínica. Então, na verdade, é isso, é um bate-papo informal, assim, e trazer informações na área que possa ajudar. Esse seria o objetivo. Muito obrigado. Depois, até no final, que eu vou editar, enfim, eu vou colocar a divulgação pro teu canal, e aí pro pessoal poder ver também. Tá bom. Quinta-feira, 7h30, estamos lá. Quinta-feira, 19h30, então. Siqueira... Vamos falar de transição de dor aguda para dor crônica. Excelente assunto, Siqueira. Excelente assunto. Então, eu queria de novo te agradecer, né, pelo teu tempo, e depois a gente vai disponibilizar essa live aqui, tanto ela no Instagram, quanto vou ajustar no YouTube e no Facebook. No Facebook já está, tanto no da Soged quanto no meu. E, Siqueira, te agradeço, né, saudades de ti, né, espero que daqui a alguns meses o caminho para São Paulo vai estar liberado, né, e aí na próxima passada eu te aviso, a gente conversa aí, combina para se ver aí, então, Siqueira, tá? Isso, porque agora a distância, os restaurantes aqui ao redor estão todos fechados, a distância é de 2 metros, e você só tira a máscara na hora de comer, ainda nem liberaram ainda. Então, um abraço para ti. Sim, muito obrigado, um grande abração para você. Tá, e para a família também, para a Silvia também aí, tá? Um abraço, Siqueira. Tchau. Um abraço, obrigado, abraço a todos.